Abra sua palavra em Salmos 47. Vamos lá comigo, deixa eu ver se é isso mesmo. Você vê lá o tema aqui atrás de mim, antes, não sei se, não coloquem no versículo que eu falei não, só para me confirmar, mas você vê lá que esse ano, até quando Deus der a direção, nós vamos estar profetizando, sempre profetizando esse ano, profético. Mas quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, amém? Ou do seu interior. Isso significa o rio do Espírito, o rio de vida. Você vai abrir comigo no Salmos 46, versículo 4. Abre lá comigo, por favor. Quem achou, diga amém. Okay, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém? Vou ler novamente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Obrigado pela presença dos teus anjos, pela tua presença. Obrigado porque o teu amor nos envolve, nos constrange. Ó Deus, a nossa herança, a nossa colheita é o Senhor. Não é, ó Deus, quando o teu povo fazia as festas dos pães asmos, das colheitas. Nós sabíamos que o Senhor estava já indicando a salvação, mas nós te louvamos, porque o Senhor é a nossa colheita. O Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é a água viva que nos purifica e nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos, a direção que Deus me deu para nós iniciarmos esse ano, provavelmente aí até março, aonde o Espírito nos levar, mas o que Deus me ministrou, algo perante a palavra de Deus, todos nós precisamos, literalmente, de crer em Jesus e deixar que os rios de água viva fluam de dentro de nós. Que rio é esse? O rio que corre lá do trono de Deus, do limiar do trono. Irmãos, limiar fala do quê? Debaixo do trono. Para você beber, nós temos que se curvar. Se curvar, fala de se humilhar. Amém ou não? E nós vamos a um outro texto, rapidamente. Eu digo rapidamente porque tem alguns textos para ser lido. Ezequiel 47, de 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus. 47, de 7 a 9, diz assim: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e uma de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo, por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Queridos, quero que você viaje no mundo do Espírito comigo nessa noite. O salmista, lá atrás, já tinha mencionado: Senhor, o rio que alegra a cidade de Deus é o rio que vem do trono de Deus. Na morada do Altíssimo. Aí Deus leva Ezequiel a uma visão, aqui na frente. Leva Ezequiel na margem de um rio, e faz ele medir 1000. Deu nos artérios, que é os tornozelos, mediu mais 1000, deu no joelho. Quando ele andou e foi medindo, deu nos lombos, até o ponto que ele tinha que mergulhar nesse rio.
Que rio? O rio do Espírito Santo. Ezequiel, no momento, não entendia essas verdades, mas teve a visão da eternidade. Fala comigo assim, Ezequiel teve a visão da eternidade. Fala, Davi teve a visão da eternidade. Homens e mulheres, fala comigo, simples, tiveram a visão da eternidade. Amém? E hoje, amados, nós entendemos essas verdades, porque a palavra de Deus está explícita, revelada, iluminada para mim e para você, compilada, canonizada pelo Espírito de Deus. Amém? A ponto que ela gera vida em nós. E interessante que no final de Ezequiel mergulhar, se ver mergulhando nesse rio que já não dava mais para andar, mas tinha que passar a nado. Ele sai para a margem de novo, Deus leva ele na margem e fala assim, está vendo como é que essa água é purificadora? Ela vai até o mar e sara o mar, as águas salgadas, ela torna doce. Ela faz com que os peixes fluam. Olha, veja que de cada lado há árvores do ribeiro esse, que lá o salmista já tinha visto também, e tinha louvado a Deus por isso. Vê como o nosso Deus quer que eu e você entendamos as verdades e os mistérios que tem, para que eu e você sejamos transformados. Essas águas tornaram doce as águas do mar. O rio de Deus, o Espírito Santo, se eu e você mergulharmos em Deus e crermos, nós vamos ser pessoas dóceis. Vai fluir de dentro de mim, de você, coisas boas. Amém ou não? Você vai ver Deus martelar isso, pregar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Vai visitar eu e você nas madrugadas, até nós sermos transformados. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo num mundo em que o mundo precisa ser inundado pelas águas dos rios do Espírito Santo através da igreja de Jesus. Tem que fluir de mim, de dentro de você, rios de água viva. Palavras que transformam, oração, vida, e vida com abundância. Nós temos que ser verdadeiramente agentes de transformação de Deus aqui na terra. Uma das coisas que me alegra, segunda-feira, foi segunda, irmão Luiz e irmã Cidinha, que vocês levaram o rapaz lá, como é que ele chama mesmo? Silvano. Que dia que é hoje? Ah, hoje é domingo, é verdade. Desculpa, irmãos. É verdade, foi sexta-feira, dia 6, hoje é dia 8. Sexta-feira eles levaram um rapaz chamado Silvano para a clínica. Vou abrir um parênteses aqui, porque tem a ver com a palavra. Por quê? Porque antes de tudo, de dia, estava aqui as irmãs arrumando as mesas para o culto da virada, e a irmã falou assim para a pastora, eu vou trazer algumas marmitas de isopor para mim, gente dar comida. Será que a gente poderia depois dar comida para o pessoal que fica às vezes na rua e tal? Do que sobrar aqui, do que ficar? Aí a pastora falou, não, tudo bem, tem até equipe, se eles estiverem aqui, os irmãos vierem no culto, eles podem acompanhar também, etc., do grupo Bom Combate. Mas acabou que nós não, veio só o Juarez, né? Porque a Ivone estava aí também? Estava, né, Ivone? Estava. Mas, mas acabou o seguinte, que antes eu ouvi essa frase, eu quero dizer o que eu ouço cada irmão quando eu estou conversando antes do culto, depois do culto, mas eu lembro que ela falou uma frase assim, para a pastora e para nós, assim, é para nós alimentarmos os famintos, os meninos que estão passando dificuldades, as pessoas que estão lá fora. Ou seja, aquele que nós precisamos acolher. Então, mas só que nós não saímos, logo chegou um rapaz aqui na porta. Entrou um, depois entrou um outro, eu lembro aqui também que eu estava conversando com o Emerson, não foi nesse mesmo dia, Emerson? Foi. E aí eles foram, começaram a alimentou os irmãos todos foram lá, se moveram, começou a dar comida para o rapaz estava bem bêbado, bem trollado, mas consciente, chapado, confessou para nós que tinha cheirado pedra, etc e tal.
Mas, em suma, ela disse assim, mas você gostaria de ser ajudado? Gostaria, eu quero, preciso de uma clínica, nós precisamos de ser ajudado, etc. e tal. Então tá, eu falei, então nós vamos ligar, eu falei para ele. Aí eles me chamaram lá, eu falei, então eu vou ligar em Promissão, que nós temos uma clínica, mas não lembrei da clínica de Bebedouro, que é uma clínica onde o pastor Mauri dá assistência lá. Não é mais a clínica que era nossa, nós tínhamos uma clínica lá, mas não tem mais. Quando eu falo nós, é as igrejas, a comunidade tinha. E aí o que aconteceu? Alimentou o rapaz, etc. Ele foi para casa e ela disse assim, olha, o pastor vai ver então. Aí eu falei assim, talvez saia vaga para essa semana, senão daqui 15 dias. Mas você tem que estar firme, vem para a igreja, que a gente pode te ajudar. Tá? Dentro das possibilidades, etc. e tal. O rapaz foi, na segunda, eles foram lá, o casal foi atrás dele. Ele estava no postinho, porque como ele estava bêbado, foi entrar lá na casa dele, se machucou, não sei o quê, bababá. Quando eu falo casa, é uma pensãozinha que ele estava morando lá. Em suma, mas ele estava já são, ele veio na quarta-feira à noite, bonito, já arrumado, quem viu, né? Quem estava aqui, quem estava no dia primeiro, a gente já vê assim, começa a ver o início da transformação. Eu acho muito bonito isso, né? E depois conseguimos aqui em Bebedouro, que tudo tem um custo, cesta básica. Depois de tudo isso eu vou estar falando com a igreja, a gente vai estar conversando. Deixa outros irmãos chegarem, no próximo culto nós vamos estar falando. E a gente vai ver mantenedores também. O que a gente precisa é ajudar as pessoas, amém ou não? Você entende que o nosso papel é esse? É ajudar? Pastor, mas está difícil para todo mundo. Tá. Amém ou não? Porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres. O Espírito Santo que está no nosso meio é o rio de Deus, que vem, purifica e sara e cura. Mas tem que começar em nós. E interessante, e eu estou vendo aqui o irmão Francisco, que está sentado lá atrás, quando na viração aqui do dia, na virada, a gente fala o culto da virada, né? Eu estava orando aqui e me veio ele na mente. Falei, Senhor, agora esse ano é o ano que nós precisamos fazer com que esses irmãos desçam as águas. E aí eu fui, já dei uma palavra para ele, estava eu, ele, a pastora Nilva, a pastora Ivone cuida dessa área, junto com o irmão Juarez e a Rosana. Então eles vão estar ministrando agora, porque nós começamos como? Dando alimento. E orava. Depois, agora está sendo ministrada a palavra para eles. E oração, unção. Agora é o momento de ministrar salvação na vida deles. Amém ou não? Você entende que há um caminho de Deus? Como há um caminho na palavra de Deus. Se você quiser ser uma pessoa transformada, uma pessoa que quando as pessoas vierem até você, você flua como a gente flui e transpira o suor, como a gente exala um perfume gostoso que a gente usa. Se você quiser exalar o perfume de Deus, quando você falar com alguém, o seu semblante, quando você abraçar qualquer pessoa ou estiver perto de alguém, quando alguém te ofender, ou quando alguém te maltratar, destratar, seja eu, qualquer pessoa, nós temos que aprender com Deus e o Espírito Santo. Deus tem aqui a fórmula, o milagre, a solução para nós exalarmos rios de água viva. Nós exalarmos o perfume de Deus, porque é isso que o mundo está precisando. Para nós darmos a outra face, porque a palavra diz assim, se você levar um tapa de um lado, dê o outro lado, dê a outra face. Nós temos que estar cheio de Deus, irmãos, cheio do Espírito. Sem esse enchimento, sem essa busca, sem a leitura da palavra de Deus. Nota que eu tenho mandado no WhatsApp. Eu sei que tem algumas pessoas, e eu já ouvi falar, nossa, tem gente que manda um monte de mensagem. Eu mando uma mensagem pequena no WhatsApp, porque eu sei que tem pessoa que não lê a Bíblia. O Espírito Santo já me falou. Não foi ninguém que fofocou, porque eu não fico atrás de fofoca. Tá? Porém, Deus, e através dessas palavras, é um meio de as pessoas serem evangelizadas. Porque tem tanto no WhatsApp como no YouTube, no Facebook da igreja.
Porque tem pessoas fora você que acompanham o Facebook dessa igreja. Amém? Esses dias até a Bispa Jardim falou assim, olha, a sua palavra, uma pessoa lá da Suíça ouviu, mandei, Deus tocou a vida dela. Entenda o quanto pode ser usado para o bem, isso ser bênção. O que Deus quer dizer para mim e para você? Que assim como Ezequiel, quando Deus levou ele para o outro lado da margem do rio, e ele viu as árvores saudáveis, águas junto a ribeiros, saudáveis, e uma água que transforma, nós podemos ser transformados. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu e você podemos ser transformados de uma vez por todas. Irmãos, e ser transformados, não é só na salvação, se converter a Jesus. Sermos cristãos de fato e verdade. É nessa hora, por exemplo, nessa hora da morte, qual a palavra que eu tenho para falar para uma pessoa dessa? Qual a palavra que você tem? Nós vamos pensar no nosso problema ou vamos chorar com esses irmãos, com essas pessoas? Nós vamos trazer o problema para nós ou vamos estar ao lado dela? Nós temos que estar ao lado dessas pessoas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele vem a cada dia nos transformando, vem nos curando, fazendo com que eu e você exale o perfume de Deus. Tenha palavras de bênção. Irmãos, o meu desejo e o desejo de Deus, em primeiro lugar, o meu desejo, eu creio, eu sei, que as pessoas vão olhar para mim e para você, vão ser atraídas pela presença de Deus que está em nós. Vão encontrar amor em nós. Às vezes não vai ser do muito falar, mas vai ser só do olhar, do agir, do fazer, do estar ao lado, de sentar apenas do lado da pessoa e chorar com ela. Porque é isso que Jesus faz. Amém ou não? Vai comigo agora. E eu gosto muito dessa passagem. Essa mulher, nós vamos ver um exemplo de uma mulher que foi transformada. João 4, 14 e 19. Depois 28 a 30. João 4. João 4, eu falei, né? 14 a 19. Diz assim, a palavra de Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, fala comigo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, então eu venho aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Vai lá comigo para o 29. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo, ou seja, o coroado? Cristo significa coroado. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Queridos, presta bem atenção no que Deus quer ministrar no meu coração e no teu nessa noite. E nesse ano, na vida toda, entende? Essa mulher, uma samaritana, chega no poço para tirar água, que é como de costume, eram as mulheres que tiravam água. E Jesus está ali, porque os discípulos foram comprar alguma coisa para comer. E aí, Jesus, olhando ela tirar água, falou assim, você pode tirar água para mim? Essa mulher olhou e falou assim, como pode um judeu falar com uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí, o que ele disse? Ele falou, se você soubesse quem está falando com você, a água que esse que te fala, te daria e você nunca mais teria sede.
Então me dá dessa água, Senhor. Eu quero beber dessa água. Porque aí ela começa a abrir o coração com ele, presta bem atenção. Uma mulher que então, até então, fluía coisas naturais dela, da carne dela. Porque eu tive o meu marido, o meu primeiro marido, Jesus já interpelou ela e falou assim: disseste muito bem, você já teve 5 maridos, esse é o quinto que você tem. Aí ela parou e falou: opa, vejo que tu és profeta, ou seja, tiveste revelação, o senhor nem me conhece. Deus está trovejando, Deus está falando, amém ou não? Jesus olhou para ela e teve um dom de conhecimento. Fluiu de dentro de Jesus o rio do Espírito, o dom de Deus, porque Jesus tinha os 9 dons, mas ali no momento foi o dom de revelação e de conhecimento, porque ele conhecia o que estava dentro do coração daquela mulher, ele sabia o que passava dentro dela, e ela não ocultou, não escondeu, não desconversou, ela falou assim: é verdade, esse é meu 5º marido. Jesus falou assim: então, vai lá e busca o teu primeiro marido e acerta a tua vida. Ela parou, isso aqui eu já andei, porque Jesus decorre, fala para ela que os verdadeiros adoradores adorarão naquele lugar, etc e tal. Ali já estava falando da cultura da salvação dos judeus e depois do mundo todo. Mas o interessante é que ela não só ficou nos ouvidos, no intelecto, ela deixou cair para dentro do coração, irmãos. Ela aceitou aquela palavra de Jesus. E ela imediatamente tomou uma posição. Ela deixou o seu cântaro. Ela até parou o que ela estava fazendo e foi à cidade. Chamou os homens, as pessoas que estavam lá. Falou: olha, encontrei o verdadeiro homem que é profeta, o Cristo coroado. O verdadeiro Messias, o que há de vir trazer salvação para mim e para você. Quando essa mulher voltou à cidade, ela já voltou transformada. As pessoas já olharam ela e falaram assim: ei, vem aí uma mulher transformada. Ou seja, não vem mais aquela samaritana que foi de um, do outro. Não. Essa mulher, alguma coisa aconteceu com ela. Quando ela abriu a boca, eles entenderam que Jesus, ela tinha tido um encontro com Jesus. Que ela tinha tido um encontro com a Trindade divina, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus já tinha atingido e tocado ela, porque ela foi transformada. Onde Deus quer me levar e te levar? Se eu e você quisermos ser pessoas totalmente transformadas, não só convertidas, aceitei Jesus, tenho certeza da minha salvação, e agora? Não, eu preciso exalar. Quem estiver perto de mim tem que sentir esse perfume, tem que querer esse perfume. Quem estiver comigo, perto de mim, tem que beber da mesma água que eu bebo. Tem que sentir sede. Tem que ver. Irmãos, eu e você agora nós temos que ser agente de realmente. Já viu aqueles comercial que a pessoa bebe alguma coisa ou come alguma coisa e você fala assim: que delícia. Sim ou não? Eu e você temos que ser essa pessoa. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu e você temos que causar vontade nas pessoas, desejo, fala bem, não carnal, desejo espiritual de servir Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e ouvir o meu e o teu vocabulário e saber que o nosso vocabulário é celestial, não é vocabulário comum. Começou o ano de 2017, preguei aqui no dia 31. O dia 31 começa a virada do ano 2017, até chegar 2018 vai ser difícil. Isso é o governo que fala, porque o nosso Deus diz que eu e você, se profetizarmos, Deus pode fazer grandes milagres em nossas vidas. E aí, principalmente para Deus, para as pessoas verem o poder de Deus. Mas para isso, nós temos que mergulhar no rio do Espírito. Para isso nós temos que se humilhar em Deus. Para isso nós temos que se converter a cada momento em Deus. Para isso nós não podemos desconversar. Eu usei até um texto, foi no dia 31 que eu usei aquele texto de qual que a pessoa que a pessoa chegou até Jesus. Deixa eu lembrar só o texto aqui.
e fez uma pergunta para Jesus, e Jesus não desconversou. Ele falou sobre... lembrei, não foi com Jesus não. Elias chegou para Deus e falou: Deus, ele foi para a caverna, porque ouviu o recado de Jezabel, que ia matar ele, etc. Mas um dia anterior ele tinha ele tinha orado, feito cair fogo do céu, etc. e tal, grandes milagres, e matou 400 profetas de Baal, 450. Mas Jezabel mandou um recado através de Acabe, seu marido, o rei, falou assim: eu vou fazer com ele igual ele fez com os profetas, vou matar ele, cortar o pescoço dele. Ele pegou e fugiu de medo, se enclausurou, entrou dentro de uma caverna e ali ficou sentindo pena dele mesmo, entrou em depressão. Mas, quando Deus desperta ele, fala: sai para fora que eu quero falar contigo. E ele começa a chorar, lamuriar para Deus: eu fui um dos que não se curvou, Senhor, toda a minha família, aqueles deixaram o Senhor, eu fui um dos profetas que não deixou, etc, servir. E Deus, ao invés de responder, falar sobre esse assunto, antes Deus começou a mostrar para ele que várias situações aconteceu, e ele não foi atingido. Veio fogo, ele não foi atingido. Deu terremoto ali perto da caverna onde ele estava, ele não foi atingido. Veio um vento forte, ele não foi atingido. Mas ele estava se enclausurado entre dele mesmo. E aí o Espírito nos levou a dizer o seguinte: que há situações que a gente não fala sobre o assunto. Ou seja, poxa, por que você faltou do serviço ontem? Então, você viu, olha, um tio lá na Bahia, lá em São Paulo, estava doente, e não fala o porquê não veio. Por que você não veio na igreja? Por que você não está lendo a Bíblia? Entende? Ou Deus pergunta para mim e para você: por que você não falou agora, nesse momento do meu amor para essa vida aí que você estava aí? Seja no posto de gasolina, no supermercado, na farmácia, na rua. E às vezes nós desconversamos. Só que Deus não desconversou. Deus falou sobre o assunto. No final, deu uma resposta que talvez não era o que ele estava pedindo, mas chegou até onde ele precisava ouvir. E falou: olha, tem 7.000 que não se curvou, então volta para lá e unge as pessoas, profetas, sacerdotes, reis, porque eu vou continuar fazendo a obra. E aqui, quando essa mulher começa a conversar com Jesus, Jesus deu uma resposta direta para ela. Falou: olha, você está no 5º marido. Ela: quem que é esse cara? Isso aqui já aconteceu aqui no nosso meio. Já fui cumprimentar pessoas novas que passou aqui pelo nosso meio. Fez: você é fulano de tal, assim, assim. Porque Deus mostrou. Deus fala. O Espírito Santo, quando Ele quer tocar e fazer uma obra, Ele faz. E o Espírito Santo conhece o meu e o teu coração, amados. Ele quer que eu e você sejamos transformados. Ele quer que eu e você sejamos transformados como essa mulher aqui, essa samaritana. Que eu e você entendamos o seguinte: quem que já passou pela nossa vida? O que é que já passou pela nossa vida? O que é que danificou a nossa alma e o nosso coração? O Espírito Santo pode curar, Jesus pode curar. A palavra de Deus cura. Eu vivo dizendo aqui em cima do púlpito de quando, desde a minha infância, eu já vi tantas situações ocorrerem em igrejas. Eu nunca deixei de ir num culto por causa de situações de igreja, por causa de problemas meu particular. Nem quando eu estava gripado, só se eu tivesse de cama. Não lembro de ficar de cama dia de ir na igreja. E mesmo quando chegava parente em casa. A minha mãe, e olha que a gente recebia pessoas em casa direto e reto. Eu já disse aqui até, pessoas tinham, eu lembro de um homem que vendia enciclopédia, era um judeu, ele vinha de São Paulo e pegou amizade conosco, como em casa era tudo homem, chegava na igreja, o pastor falava assim: pastor, irmã de Janeiro, a irmã pode receber lá, porque a casa nossa era muito grande, meu pai construiu uma casa muito grande e boa para nós, antes de morrer. E a gente recebia essas pessoas em casa. Quando não era crente ou parente que chegava, minha mãe, eu lembro que ela falava claramente assim: ó, nós vamos para o culto, vocês querem ir? De Janeiro, a gente não está acostumado, então vocês vão esperar nós aqui, nós vamos para o culto. Quando a gente voltar, a gente continua conversando. Eu pergunto: ela foi sem educação?
ela foi cristã. Porque quem fica aqui, quando chega um parente em casa, falta do trabalho para passar o dia com a pessoa, levanta a mão. Levanta. Vai. Quem levantar aqui, eu dou 10 mil reais, quem faltou aqui. Quem já faltou do serviço? Nunca. A não ser que a pessoa estiver doente. Mas, o que nós precisamos aprender é que quando você tem um compromisso com Deus, cumpra o teu compromisso com Deus. A não ser que você estiver de cama. Ou a não ser que aconteceu agora, morreu o parente. Sabe por quê, amados? Porque quando chegar esse momento de nós partirmos para a eternidade, não vai ter para ninguém. E eu e você, nós vamos lembrar dessas palavras que estão sendo pregadas, essas palavras que você já ouviu, seja na internet, seja na igreja que você já passou, ou na Bíblia que você leu. Por isso que nós devemos ser transformados pelo Espírito Santo, para quando as pessoas se aproximarem de mim e de você, nós temos o que dar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu profetizo que vai fluir tantas águas do Espírito de dentro de você, tantas coisas boas, que as pessoas serão impactadas pela presença de Deus na tua vida. Amém ou não? Quantos querem isso? Por isso que nós temos que deixar e ser como essa mulher aqui. Ela deixou o cântaro e falou: tu és o Cristo, eu vou anunciar isso para a cidade. Por quê? Porque ela teve um encontro com Jesus. E ela já voltou transformada, ela já voltou totalmente risonha, ela já voltou com um outro semblante. Falou: olha, gente, eu acabei de falar com um homem agora que ele falou tudo aquilo que eu vivia, que eu passei, sem me conhecer. Mal sabia ela que aquele era o próprio Deus, como homem, e sabia de todas as coisas. Deus sabe tudo que você pensa, o que você passa. Deus sabe o momento que você está vivendo e o que nós vamos viver. Se nós estivermos no centro da vontade dEle, a Deus fará grandes milagres, tudo irá bem. Deus abrirá portas onde ninguém abre. A porta que o homem fecha, Deus pode abrir. Se o governo falou que a economia vai ser restaurada só lá em 2018, eu acredito, porque tudo tem um processo. Porém, a minha realidade é a palavra de Deus. Se eu liberar uma palavra de poder, Deus vai fazer acontecer. Já vi grandes coisas: mortos serem ressuscitados, enfermos, aleijados andarem, pessoas serem curadas, casamentos serem restaurados, vidas serem restauradas, curadas. Creio que você já viu. Então, não custa nada para Deus nos abençoar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de tristeza, restaurar teu lar, curar teu filho, salvar tua família e salvar teus familiares. Mas Ele precisa começar em mim e em você. Nós precisamos exalar o perfume de Deus. Nós precisamos exalar rios de água viva. Para isso, nós temos que beber. Vira para a pessoa que do seu lado e fala assim: beba, mas beba muito. Fala: beba todas as unções, todas as águas do Espírito Santo. Graças a Deus, né, irmãos? Para de beber todas as brejas. Tem que beber do Espírito. Aleluia. Tem que ficar embriagado, mas do Espírito Santo. Irmãos, eu profetizo que as pessoas vão passar perto de mim, de você, e você vai estar cantarolando, louvando. A pessoa vai assim: você está bêbado? Eu falo: estou cheio do Espírito Santo. Você está chapado? Todo o Espírito Santo. Porque as pessoas vão olhar para mim, para você, não vai ver um olho vermelho de bebida, mas vai ver os olhos, vai ver fogo do Espírito Santo em mim e em você. Vai ver em mim e você o poder, a unção de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, e vai começar a glorificar Deus. Eu quero esse Deus, eu quero quem você está servindo, eu quero servir essa pessoa que tem transformado o teu semblante, tem transformado a tua vida. E aí, amados, não vai ter para ninguém. As vidas vão ser atraídas. Sabe por que em Atos a igreja fala assim: dia após dia as vidas eram acrescentadas? Por causa da unção, havia uma unção tão forte. E isso é tão simples, irmãos, presta bem atenção. Eram irmãos simples, pessoas simples, que viviam dia a dia andando para lá e para cá. E essa simplicidade
que vai salvar pessoas. Você entende isso? Você entende isso? Amanhã eu vou só fazer uma pequena cirurgia do septo. E eu fui fazer um pré-operatório. E você tem que passar pelo anestesista, aquele lance todo. Aí o rapaz olhou na minha ficha. Ah, pastor, porque eu pus lá, pastor e ajudante de motorista. Ah, o senhor pastor, e fixou no pastor. É. Qual a igreja do senhor? Igreja da Família Cristã. Onde que é? No Maceno. E o cara não preenchia a ficha. É mesmo? E quanto tempo? E vocês faz tempo que estão lá? Faz. Onde que é mesmo? Aí dei o endereço, tudo. Que dia que é o culto? Falei os dias do culto. Aí ele falou, o senhor já foi operado? Eu falei, fui operado da hérnia lá em África. Ah, quando eu falei isso, ele falou, você já foi para a África? Aonde? Aí pronto, aí fui contar toda a história. Aí já falou, então, eu queria ser médico sem fronteira e pá. Não, me fala onde é a sua igreja. Eu posso ir lá? Eu falei, você deve ir. É isso que tem que acontecer em mim e você. Eu profetizo que as pessoas vão pedir para vir para a presença de Deus. Não vai só ser crente 6 horas. Já viu o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, ora por mim lá na tua igreja. Não, eu posso ir lá? Pode, deve. Fora as que vão ser atraídas, como é que chama o rapazinho? O Silvano. Sem contar o irmão Francisco, está aqui firme aqui na igreja. Aleluia, irmão Francisco. Homem de Deus, está aqui conosco. E logo eu creio, Deus me deu uma visão mostrando esse homem descendo nas águas do batismo. Então, amados, em nome de Jesus, flua rios de água viva. Deixa Deus ser Deus na tua vida. E o último versículo que eu vou ler para você, porque daqui a pouco nós vamos cear. Apocalipse 22:1. Alguém lê para mim. Gostaria que a igreja lesse. Alguém da igreja. Olha a visão que o salmista teve, e olha a visão que João teve, e olha o que é, porque é o que está por vir. 22:1. Amém? Da onde vinha essa água viva? Do trono, do limiar. Irmãos, nós temos alguns segredos na palavra que você tem que parar e meditar. Quando vem do trono, não jorrava nem de cima, não, do limiar. Deus faz questão. Por quê? Porque é momento de a gente se curvar e se humilhar e falar, Senhor, eu preciso de beber dessa água. Como aquela mulher na fonte falou para Jesus. O Cordeiro Santo, o Cordeiro que João viu e estará lá no dia que nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Amém ou não? Vai aquele rio cristalino, que é o rio que cura. É o Espírito de Deus, irmãos. Ao mesmo tempo que eles são 3, eles são 1. Só que o rio, a ação do Deus do Espírito Santo, é nos consolar, é nos transformar, é nos levar à conversão, é converter nosso coração e nos levar a fluir os dons dele e os frutos dele aqui na terra. Porque aí sim, nós vamos, quando chegar na eternidade, quando nós olharmos para o trono, e o Deus vai fazer a mesma coisa, vai mostrar o rio da água da vida, que vem do trono. Eu e você vamos compreender muitas coisas, mistérios, que o que é mistério para mim e para você, vai ser revelado. Senhor, é o Senhor que corria de dentro para fora na minha vida. Porque quando é de dentro para fora, não tem como a gente se enganar. Nós somos realmente transformados. Nós somos diferentes. Nós vamos mudar nosso vocabulário, nossa maneira de pensar. Quando acontecer uma situação, primeira coisa, Senhor, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer falar e para onde o Senhor quer me levar nessa situação? Que rumo o Senhor quer me levar para mais perto de Ti? Então, eu já quero ir logo. Amém ou não? Quando alguém estiver, alguma situação ao teu redor estiver acontecendo, Senhor, flua agora. Eu quero que aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, eu quero que seja vida em mim agora. Porque naquele dia, irmãos, nós vamos olhar para esse trono e nós vamos ver, vem do limiar, tem que se curvar, tem que se humilhar para beber. E beba, mas beba muito, para que você seja cheia de Deus. E não cheio de si,
dos nossos conhecimentos, cheio da carne. Porque o que flui mais em nós é o quê? É carne. O naturalzão nosso. Entende? Nossa, como está difícil. Amanhã é segunda-feira, vai começar a semana. Vai, é verdade. A coisa está pegando. Tá pegando. Está difícil? Tá. Olha, a pastora Jardim ligou para nós, acho que foi na sexta-feira, né? Quinta ou sexta. Já tinha morrido um diácono lá, alguém. Agora morreu um outro irmão, porteiro. Os porteiros ficam com cuidado aí, hein? Ninguém quer essa unção. Se eu falasse que os irmãos lá tivessem recebido uma casa, um carro, eu recebo, né? Tá vendo? Como é que a gente não entende que vai para a glória é gostoso? Se Jesus me levar amanhã lá no hospital, eu estou na glória. Amém ou não? Agora, presta bem atenção. Aí ela ligou e falou assim, nossa, as coisas estão difíceis. Sabe aquela tragédia? Dil, ela me chama de Dil, pela nossa amizade de muitos anos. Dil, você sabe aquela tragédia que aconteceu? Os irmãos viram na televisão de um cara que matou a ex-mulher, deu tiro não sei de quê, depois deu um tiro na cabeça? Esse casal trabalhou para um pastor lá da igreja que tem um escritório de contabilidade, que é o Moacir. Eles trabalharam lá e depois agora montou a empresinha deles, mas depois agora deu problema na vida deles, eles se mataram. Aí, daqui a pouco morre um irmão da igreja do pastor Kelso. Só que esse casal que aconteceu não era da igreja, mas o casal ficou sentido porque trabalharam muitos anos lá, na empresa. Agora morre, essa semana, esse irmão que era também lá obreiro na igreja. É triste, irmãos. Porque a gente sente muito, acompanha, e aí teve uma irmã até que descreveu lá, que ele era um irmão que atravessava, irmãos, ele saía de Valinhos. Ela fala lá, é de uma outra cidade, é como se fosse um pouquinho mais longe de Guapiaçu, igual o Odair, a Rita, a família toda aí, a família Sampaio, né? A família do Odair. E aí, o que acontece? Eles saíam de um pouquinho mais longe e vinha para o culto. E atravessava Campinas e vai lá adorar a Deus, servir a Deus. Ia culto lá de manhã e à noite. Olha que aqui ainda nós estamos treinando. Você vê que a gente vai usando sabedoria. Faz o terceiro domingo. Daqui a pouco, a hora que a igreja crescer, vai ter 2 cultos. Claro. Amém ou não? Isso parece que eu vi só uns 3, 4 também. Vai ter culto de manhã e à noite? É claro que você pode escolher se você quiser vir num culto, no outro, mas vai estar cheio os 2. Amém? E aí, o que acontece? Esse irmão vinha servir, o dia que ele estava escalado ou não, ele estava lá prestando, ajudando na igreja. Partiu para a glória, novo. Deus sabe todas as coisas. Amém? Não? Então, amados, é momentos difíceis que nós estamos vivendo? É muito difícil. Você liga para cada pastor, o pastor João está triste lá em Olímpia, por quê? Está lá o menino que veio pregar aqui, o Daniel, ele é diácono, né, João? Menino muito joia. A menina, eu lembro da mulher dele, quando estava no louvor, eu dei aula de louvor para ela também. Muito joia, a menina, está lá tratando um câncer na coluna. Mas o que nós cremos? Que Deus ou a medicina, o que a medicina não fizer, Deus pode fazer, curar, trazer o milagre da vida. E o tempo enquanto viver, eles vão servir Jesus. Amém ou não? Porém, nós não estamos, irmãos, excluídos de amanhã ou depois falecermos ou acontecer qualquer situação. Não podemos esquecer que Eliseu teve uma enfermidade de morte, mas mesmo no leito, o rei foi lá e falou assim, o que eu faço? Foi pedir uma direção para o profeta. Ele falou, lança as flechas. Foi profético aquele arco, viu, o Dair, que você me deu. É sério? Não, Deus falou comigo, é sério. E eu, quando recebi as flechas, Deus já me deu, eu quero fazer um ato profético aqui na igreja. Você vai ver essas flechas subir e descer para cima e para baixo. Mas não vai ser na hora do culto, não. É algo que Deus me deu. Aí, o que o rei foi? Ele falou, lança as flechas. O cara lançou 3, 4 vezes. Quando ele parou de lançar 3, 4 vezes, sabe o que o profeta falou? Fizeste mal. Se você tivesse lançado 6, 7, 8 vezes, tantas vezes você ia ter vitória. E depois que Eliseu morreu, quando ele foi enterrado, os corpos, eu já preguei sobre isso aqui, os esqueletos que estavam lá, os ossos, criaram vida e ressuscitou. Amém ou não? Amados,
Quantos querem ter essa unção de Deus? Irmãos, eu desejo, eu estou falando sério, irmãos. Tem hora que lá em casa, minha família acha que eu sou louco, na hora do almoço, na hora da janta. Porque eles ficam me ouvindo falar assim, eu falo assim, gente, quando eu morrer, porque Jesus falou assim que vai ter unção dobrada, não é? Sim ou não? O que Jesus fala? Aquele que crê em mim fará coisas iguais e maiores. Irmãos, Jesus ressuscitou vidas? Eu já vi pessoas ressuscitarem. Amém ou não? Agora eu faço uma pergunta que eu estou encafifado. Jesus andou quantos dias aqui depois que ele morreu? 40, irmãos. Eu quero andar 80. Você já imaginou vocês encontrando? Então, tá vendo? Não fala assim. Você já eu aparecendo para você lá na sua casa? Ué. Tá vendo? Preconceito? Isso é preconceito. Não. Eu vou aparecer e falar, para manifestar para vocês, irmãos, a eternidade é uma bênção. Aguenta firme. Vocês não gostariam de ouvir isso? Vocês vão me expulsar em nome de Jesus, né, irmãos? Tá vendo? Tá vendo como é que é o crente? Aí depois fala que quer obras maiores que Jesus. Ué, se eu quero curar vidas, amém ou não? Jesus não curou? Jesus não ressuscitou? Eu quero ressuscitar mais vidas. Amém? Jesus expulsou demônio? Eu quero expulsar demônio também. Jesus não salvou vida? Eu quero salvar. Jesus andou 40? Eu quero andar 80. Pode me esperar, vocês vão ver só. Vocês acham que eu sou louco, né? É isso que o mundo pensa de mim e de você, irmãos. Eu falei um trem doido aqui para você entender. O mundo, quando ouve eu e você falar assim, essa pessoa que morreu está com Jesus, está descansando, está dormindo. As pessoas vão olhar e falar assim, está louco, essa pessoa está louca. Morreu. Não. Aquele que tem Jesus está dormindo com Jesus. Amém? E é o que nós vamos fazer. Quando nós partirmos daqui, nós vamos viver um novo céu e nova terra. E não só nós. Se você continuar crendo, você e a tua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Quantos querem isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.